É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, uma honra fazer a abertura desse encontro tão fundamental. E eu queria chamar para fazer parte dessa mesa a Maria Emília, a Beatriz e a Estela. Já já eu vou falar um pouquinho mais. Eu queria que soltasse o som agora, por favor. Você celebra a categoria? Nós tivemos uma parada técnica na noite. Isso mesmo. Na seleção do Canadá. Nós achamos que o melhor jeito de começar esse seminário seria trazendo uma conversa com os bebês. Bom, eu vou apresentar minhas convidadas aqui dessa mesa. É uma honra estar compartilhando com elas uma mesa tão diversa. Vou começar pela Beatriz. A Beatriz é licenciada em Filologia Hispânica, é especialista na promoção de leitura e literatura infantil e professora associada de didática da literatura infantil da Universidade de Oviedo. É autora do Erase, Uma Voz, El Primer Libro del Bebé, e coautora guia de recursos Rutas da Leitura. Sua atividade abarca desde a leitura compartilhada para bebês e famílias a projetos em centros escolares. E eu também aprendi que ela é a irmã mais velha, a prima mais velha de um monte de crianças e que desde sempre ela leu muitas histórias para eles. Então, que a literatura e essa transmissão faz parte da vida dela desde o começo. Maria Emília, que eu já tive o prazer de conversar bastante. Maria Emília Lopes é especialista em educação precoce e leitura na primeira infância. Trabalhou como assessora de programas de educação inicial no México, Brasil, Colômbia e é diretora do Jardim Materno da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, prêmio vencedor em 2014 do programa de leitura e biblioteca. É diretora da Colección de Melon Libros que Piensan la Infância e autora de Um Pájaro de Ler. A formação dos bibliotecários e a leitura na primeira infância e um mundo aberto, cultura e primeira infância. Estela Baglieri, que já esteve com a gente aqui no Conversas, é artista, educadora, escritora e consultora nas áreas de educação, artes e literatura, e conselheira da Pinacoteca do Estado de São Paulo e foi conselheira da Fundação Calouste Gulbenkian, curadora educacional da Bienal de Artes de São Paulo, é diretora de ação educativa do Instituto Tomi-Otaki em São Paulo. É assessora de artes plásticas da Escola Veracruz há mais de 25 anos, é autora de livros infantis, contadora de histórias, dirige o Biná, Espaço de Artes, um ateliê vivo com palestras, cursos e encontros experimentais. A nossa mesa chama Voz, Palavra e Brincar na Primeira Infância. E nós todos que estamos aqui sabemos, né, da importância da voz, da palavra, do brincar com a linguagem para aprender a brincar,
da literatura transmitida para as crianças e principalmente do acolhimento dos pequenininhos para que eles possam se desenvolver plenamente. A palavra é um alimento emocional fundamental para o pleno desenvolvimento delas. A palavra é a base. A palavra, mas eu diria a linguagem, a música da língua, é a base da nossa estrutura emocional. Compartilhar a importância e o significado dessa voz, da música, que é embalada desde a primeira infância, dos sons da mãe, da linguagem familiar, das narrativas nesse momento da vida é fundamental. Portanto, a literatura é fundamental para a formação do leitor, mas principalmente para a formação do sujeito. Eu não vou me alongar, eu vou passar a palavra para nossas convidadas. Eu achei bem interessante que essa mesa já é composta de profissionais de formação diversas, de origens diversas. Vocês sabem, quem já me ouviu falar, que eu gosto muito disso, né? Como todas as falas anteriores, eu acredito na somatória, no trabalho multidisciplinar, nas parcerias. Não acho que é à toa que numa mesa tem pessoas com formações tão distintas preocupadas com a mesma questão. Eu acho que isso é fundamental. São áreas complementares e nós trabalhamos juntas nessa intersecção. Eu gostaria de começar essa conversa. Eu estou aqui fazendo conversa. Eu gostaria de começar essa conversa falando de uma coisa importante que a Beatriz trouxe quando a gente começou a se conhecer. Ou seja, que todo acolhimento na linguagem, na música da língua, nasce com as palavras para cada bebê, para cada criança que vem ao mundo, a gente sabe que isso é fundamental. Mas a gente sabe que esse acolhimento ele vem acompanhado de um berço cultural, onde essa linguagem está inserida. E isso não para de se transformar. É fundamental que a gente possa deixar isso bem claro nessa mesa, eu acho, porque daqui ela inicia tudo que a gente vai conversar depois. Então, eu acho que é nossa função, nessa introdução, começar desenvolvendo bem, explicitando essa ideia que é muito simples, disse a Beatriz. Muito simples e bem radical. Se não tiver esse acolhimento na linguagem, acompanhado da cultura de afeto, as outras funções desse trabalho que a gente faz desaparecem, né? Esse trabalho ele é feito antes de mais nada, não por uma função pedagógica, não por um espetáculo, enfim, ele é feito para nos relembrar o gesto humano, para ajudar a relembrar o gesto humano, para que todas as crianças possam receber esse alimento necessário para depois aprender a falar, ler, escrever, se desenvolver, serem adultos autônomos que possam ir atrás do conhecimento. Eu queria que a Beatriz falasse um pouco da ideia dela, depois Maria Emília, sobre isso. Muito obrigado. Eu vou ter de falar em espanhol, gostaria de falar em português, mas como a minha língua materna é o português, a que eu vou me comunicar é essa, vocês vão me ouvir através da tradução simultânea. E de fato, já pulando um pouco as coisas que nós comentamos ontem, eu vou dar início por agradecer muito a tradução que está sendo feita em língua de sinais e que também vai inaugurar essa mesa traduzindo a conversa dos bebês. Isso foi maravilhoso. Esse foi o ponto exato que a gente necessitava. Essa era a imagem, não qualquer uma que nós quiséssemos colocar na tela, mas as mãos da nossa maravilhosa tradutora deixando vivas as palavras dos bebês. Então eu vou começar pedindo um aplauso para a tradutora.
essa é, de certa forma, a minha tarefa. Eu faço traduções, visibilizo coisas que estão diante dos nossos olhos e não vemos. Como, por exemplo, e mesmo que tenha sido falado aqui, nós não somos conscientes disso, a grande quantidade de mulheres que temos hoje aqui. E não somente a quantidade, mas são qualidade. Ninguém sabe mais do que nós como nos comunicarmos com os bebês, com o ser humano que acaba de nascer, aquele que chegou ao mundo e está perdido no nada até que ele ouve a voz da sua mãe e a reconhece, porque ele saiu do cordão umbilical antes do nascimento. Essas coisas que nós deveríamos dar como prioridade, reconhecidas, são totalmente contrárias. Nós estamos habitualmente como as mulheres, o público, as que agradecem a presença. Enquanto aqui tem muitas pessoas com barba sentadas aqui e muitas vezes nunca viram uma criança a não ser num laboratório. E eles falam deles e tudo aquilo que é capaz de fazer ou não, sem ter uma relação profunda, direta e artística com essa criança, com esse bebê. Eu sou muito guerrilheira com esse tema, por isso eu vou incorporar a todos vocês, vou incluir vocês nessa mesa como especialistas em comunicação, com crianças, com bebês, com um ser humano que nasce e a primeira coisa que ele precisa é entender que há outra voz. Uma outra voz que não vem para medir até onde pode ir e até quanto somos capazes de produzir, mas dar um nome, uma música e nos dar com todo o seu corpo uma linguagem onde nós vamos morar de verdade. Então eu agradeço por essa mesa e acima de tudo pela importância que há em criar esse fórum onde eu sou uma peça minúscula e eu me sinto tão agradecida de poder coincidir com pessoas que têm essa experiência tão forte, tão dentro do nosso tempo e de forma tão guerrilheira, tão lutadora, dotada de sentidos e de forças. Por isso eu vou dar prosseguimento para as minhas colegas e eu quero ouvi-las. Muito obrigado a todos. Bem, eu agradeço demais estar aqui. Eu vou falar isso brevemente, para não sobrepor os sentimentos que nós temos. Eu fiquei pensando em uma coisa que falava agora há pouco Beatriz, e que isso soa muito com o trabalho que eu faço no cotidiano. Todos os dias do ano eu estou com 80 crianças que têm entre 45 dias de vida e 3 anos. São as crianças que vão no centro infantil da universidade que eu trabalho. E eu divido isso com as crianças e com as mães e com os pais. E uma coisa que eu percebo, principalmente nos últimos tempos, e cada vez com mais frequência, é que essa tarefa aparentemente natural da mãe, de estar conectada à linguagem, de transformar a linguagem em oralidade, num jogo, de ter uma indisponibilidade, ou palavras poéticas, ou carícias, carinhos, cuidados corporais, já não é tão frequente. Nós estamos vivendo uma época tão complicada, complexa, onde a linguagem ele vai se desmantelando de certas características próprias que constituem essa primeira relação humana no bebê. Eu acho que a linguagem tem uma primeira estrutura que é musical, que tem a ver com a entonação, e muitas pessoas acreditam nisso, claro. Barthes comentou sobre o volume da voz como essa capacidade muito grande da linguagem, indecifrável para os semânticos, mas que constitui o mais humano da linguagem. E, acima de tudo, tem uma coisa que se está perdendo. Eu tenho que trabalhar muito com os pais, com as mães, para que se produza um encontro de linguagem humana. A linguagem que aparece quase todo o tempo é uma linguagem puramente fática, que está desprovista desse valor, dessa musicalidade, que é a que o bebê
se alimenta subjetivamente. Essa musicalidade da palavra, que uma mãe que canta, que brinca, ou quando vai trocar as fraldas diz: oi meu amor, como você está? Olha quem está aqui, olha. Essa linguagem, essa carga que tem a linguagem é o que o bebê sente como significado, mesmo que ele não decodifique as palavras. E essa primeira relação com a linguagem emotiva e musical, ela se constitui dos vínculos de apego. O apego num bebê, ele é reforçado quando tem essas mediações de linguagem. E são fundamentais, tão importantes como o tato. E aí nós temos uma pergunta importante sobre o que acontece com a constituição subjetiva dos nossos bebês, com a parte cíclica das crianças, quando a qualidade da linguagem humana que podemos oferecer para os adultos está muito distorcida. E não porque os pais são maus ou maus educadores que não podem realizar essa tarefa. Essa é uma condição da nossa época. Todos estamos, de alguma forma, arrasados em certas formas de linguagem e os alunos conseguem suprir isso de outras maneiras, mas as crianças e os bebês muito pequenos, isso leva a consequências importantes. Isso eu conectava com o que Patrícia nos propunha de pensar, como muitas vezes toda a parte da linguagem, da literatura, da leitura, quando são muito pequenos, está focada no didático. Então, quando o didático se transforma num didatismo e só está ao serviço de aprender mais rapidamente e garantir uma alfabetização convencional e assim por diante, estamos num processo de empobrecimento. Nós já temos dois fatores possíveis de empobrecimento na nossa cultura contemporânea. A nossa didática, onde falta pensar algo muito específico para as crianças pequenas, que é constituir ciclicamente mediante o jogo, da exploração, da relação com o outro, a linguagem criadora, e por outra parte, esse desmantelamento da linguagem humana, que é muito própria da nossa época. Isso eu queria deixar para vocês. Bom, eu queria primeiro agradecer por estar aqui também, é um prazer enorme. O SEDAC e a Revista Emília são meus parceiros de longa data. O SEDAC foi responsável por uma parte muito importante da minha formação, viajando pelo interior do Brasil durante 7 anos, formando professores da escola pública no interior do Pará, do Maranhão, do Espírito Santo, de Minas Gerais. Então, foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que tudo que eu fiz a partir dessa experiência, eu fiz de outra maneira. E a Revista Emília tem sido uma parceira maravilhosa, minha prima querida. E também na conversas com a Patrícia, quando eu estava no Tomiotaki, a gente fez parcerias, fizemos um livro juntos, e workshop, e continuamos em parceria. Então, são duas instituições pelas quais eu tenho o maior respeito, e o SESC, que é esse parceiro maravilhoso de tanto tempo e de todas as horas. Eu estou muito feliz de estar nessa mesa também com vocês, agradeço muito. E eu fiquei pensando em tudo isso que vocês estavam falando e fiquei pensando no corpo, né? No corpo da gente, como o corpo fala e que as palavras falam junto com o corpo, não falam apesar do corpo ou aquém do corpo, né? E os bebês, aquela linguagem que a gente ouviu logo no começo, que a gente teve a ideia de pôr logo a linguagem dos bebês, é uma linguagem cheia de ênfases e maviosidade, tem ali uma riqueza. E eu me lembrei de uma história que a Ângela, que é uma amiga que está aqui, contava que o filho dela falava muito uma língua dele quando nasceu, e uma pessoa que trabalhava com ela falava: nossa, dona Ângela, ele fala tudo, só falta pôr as palavras. E eu sinto que talvez a gente vá deixando de ler o que está para além das palavras, né? As relações vão muitas vezes, as palavras vão sobrepondo, e
nos distanciando das relações dos corpos, do que os corpos estão dizendo, do que as expressões estão nos contando, e também de dar credibilidade ao que a gente sente, porque às vezes a gente olha para uma determinada situação, as palavras estão dizendo uma coisa, a nossa cabeça está dizendo outra e o nosso corpo outra. Então a relação do nenê com a mãe é uma relação de corpos, é uma relação que você fala, será que ele está com sede? Será que está com dor de barriga? Será que você fica no começo tentando adivinhar o que o nenê está querendo dizer e depois você já sabe, não, esse choro é de dor de barriga, esse choro está querendo um colinho. Você vai entendendo o que aquele corpo está dizendo, não só pelo som do choro, pela nuance desse som, mas também pelo que aquele corpo te conta. E eu sinto que depois é o corpo junto com a palavra. Então, eu acho que a gente está vivendo uma crise não só na relação das mães com os nenês, mas nas nossas relações humanas, de como é que esses afetos vitais, que logo que a gente nasce, a gente aprende, a gente sente, a gente é atravessado, como é que esses afetos vitais que ainda vivem em nós têm lugar no mundo que a gente está vivendo, né? Como é que a gente se relaciona a partir desses afetos vitais do princípio da nossa vida. Então, acho que é isso para começar. Eu queria falar, assim, minha cabeça foi se enchendo de desdobramentos aqui. Assim, vou começar assim, partindo de trás para diante. A Estela trouxe isso mesmo. Uma das funções da palavra, por exemplo, na relação mãe-bebê, quando tudo se passa bem, quando esse acolhimento foi feito, é realmente separar o bebê do corpo da mãe, né? Historicamente, em todas as cantigas, os jogos de mão, eles vão tendo uma função assim. A mãe brinca com o bebê, traz a palavra, traz a cantiga e cada vez mais ela vai colocando gestos, nomeando o corpo. Depois o pai brinca com o bebê, canta uma cantiga de ninar e joga o bebê para cima, faz cavalinho, distancia do corpo. Normalmente seria uma função da palavra, né, a partir do momento que a gente consegue nomear a emoção, nomear o vivido, separar, para ganhar autonomia, para poder crescer. A nossa questão é que, pegando essa palavra forte que a Maria Emília usou, de desmantelamento da linguagem, o que fazer quando esses pais estão tão desamparados também diante da linguagem, diante da lida com a emoção? O que fazer? Como relembrar o gesto humano? Como alimentar, essa é uma maneira que eu penso, essas redes de transmissão desse gesto humano? Porque a gente não vai se passar desse gesto humano. O bebê precisa ser acolhido. Ele precisa desse gesto, ele precisa dessa música, que vem acompanhada de afeto, que vem acompanhada de brincadeira, que vem acompanhada de toda a carga emocional e a cultura dela. Como fazer? Como fazer nesse mundo que a gente está? Eu concordo com vocês, eu concordo, a gente está vivendo um momento difícil. Como fazer? A Beatriz já está assim, ó. Como fazer? Eu tenho cá minhas ideias, mas eu quero saber das de vocês, né? Quero que vocês tragam, né? Como eu acredito que a gente tem que alimentar essas redes de transmissão. Eu acredito que a gente tem que relembrar ou ajudá-los a relembrar esse gesto humano, porque eu também, o que eu aprendi no meu acompanhamento com mães, com bebês, pais, gerações, é que chega uma hora que parece algo que desperta, que ressurge, que seja da própria experiência.
Então eu queria saber a opinião de vocês. Beatriz estava com cosquinha. Então... Bom, como você falou bem anteriormente, a autoridade que eu tenho para falar sobre isso é a condição de prima. Prima maior de 33. 33 primos diretos. Isso é um currículo. Isso não pode se aprender de outra forma. E por isso, cada vez é mais difícil fazer essa transmissão. Eu vivi isso sem perceber o importante que era durante toda a minha infância. E eu recolhi esses testemunhos e fui levando adiante para os meus primos menores. E também fui contando isso para os filhos que elas tinham depois de ter as crianças. E para os filhos dos meus irmãos. E para os amigos dos filhos que se juntam quando estamos num parque, por exemplo. As minhas experiências da infância são sempre comunitárias. Porém, na vida que nós levamos hoje, as crianças vivem isoladas. E eu falo assim, isoladas da família. A família vai trabalhar, a criança fica em outro espaço, quase sempre rodeado de adultos. Quando o adulto volta, o cuidador, o seu pai, a sua mãe, as suas referências diretas voltam para casa, estão muito preocupados com a falta que eles produziram, que eles sentiram nesse sentido, e eles querem suprir isso, mas não sabem como fazer. Isso demoramos em colocar na entrada de casa os nervos, o tráfego. Ontem nós tivemos aqui um congestionamento que foi produzido pela chuva. Eu imagino se meu filho estivesse esperando a angústia de demorar 3 horas para chegar onde ele estava, ao invés de perder meia hora só. Quando eu chego, recuperar essa tranquilidade e começar a cantar é muito mais complicado. Mas é a única forma, não há outra forma. Essa é a linguagem que nós devemos recuperar. Mas como é uma linguagem que nós aprendemos, isso custa bastante. Ter esse recurso, muitas vezes nós temos que lembrar que é muito mais difícil para mim aqui, pois essa não é a minha situação normal, mas claro que todos entendem e de fato nós estamos preparados para isso. Quando eu chego e vejo a minha criança, eu não falo sobre engarrafamento. Eu tenho que falar para ele que eu estou aí. E eu só posso dizer isso de uma forma, com um tipo de voz. Una dola della catola. A rainha estava no seu reino. Apagou a luz, luz. Contas 20, que as 20 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora, minhas amigas têm que cantar também. Nós fizemos um pacto aqui. Nós trouxemos preparado isso. Não é desse jeito não, hein? Você vai cantar ou não? Se eu vou cantar? Não, até o momento não. Eu não sei daqui a pouco. Você quer comentar alguma coisa? Uma música que a minha mãe cantava pra mim, que é um tanto estranha, mas que ela me não é fácil, é assim. Tu, atrás do murundu, a velha deu um grito e matou o meu peru. Tu, atrás do murundu, a velha deu um grito e matou o meu peru. É uma canção pequena. Dorme, meu amor, que já é a hora. Pelo som dos unicórnios, meus caracóis. Enquanto eu canto para você, a lua está brilhando com a tua alegria. Se eu trago um carrinho cheio de duendes,
Espero que ajudem você com aquilo que você sonhar. Se você sentir meu aroma de fruta fresca, os pássaros que estão dormindo vão se espreguiçar. Dorme, que já já não é hora, pensando em unicórnios e caracóis. Essa é uma música que se canta no verso, que eu cantei improvisadamente uma vez que eu tive que fazer dormir um bebê. E eu tenho muito esse papel de fazer dormir crianças, e é interessante porque eu acho que o meu trabalho não somente tem a ver com pensar artisticamente, pensar um planejamento de o que fazer com as crianças e como transformar o lugar como uma experiência artística para as crianças, educadores e sua família, mas também estar ali presente, passando por essa situação, às vezes da criança que não dorme, uma criança que muitas vezes tem dificuldades para dormir. Eu fico pensando nisso que você está falando, o tanto que a gente se prepara para essas situações, né? Se prepara internamente, também prepara as situações para que a leitura, para que a arte, para que o encontro se dê, e o quanto as crianças nos surpreendem tendo que preparar uma outra coisa inesperadamente, né? Então, um neném que chora muito, ele exige de você uma mirabolância de possibilidades, né? Quer dizer, é você abrir tudo que você sabe, mas principalmente abrir a sua presença para estar ali. Então, eu sinto que, como prima, como você falou, eu fui tia muito cedo e cantei muito para os meus sobrinhos, até ficar rouca. E depois cantei muito para os meus filhos. E acho que esse momento de estar junto é um pretexto para estar presente, para estar ali a serviço daquilo. E talvez um dos maiores problemas que a gente tenha para furar a normalidade da nossa vida, pensando na primeira infância, seja não preparar esse caldo que nos deixe imersos naquela realidade. Eu trabalho em escola há muitos anos e tenho pensado muito que mesmo na formação dos professores, às vezes a gente separa, bom, vamos trabalhar isso agora, aquilo agora, depois, que eu acho que é importante também. Mas como é que a gente prepara um caldo? É como uma festa popular. Numa festa popular, todos preparam a festa e fazem parte da festa, vivem a festa. Eu sinto que na educação e no encontro com as crianças da primeira infância é assim também. Você prepara o encontro, mas você precisa estar naquele caldo. Aquele caldo precisa te dizer respeito, precisa ser importante para você, vital para você, para que você faça para, mas faça com. Porque as crianças fazem a gente mudar. Hoje de manhã eu estava com um grupo de crianças que eu dou aula, eu preparei um ateliê lindo com uma amiga que trabalha comigo, e as crianças se enfiaram embaixo da mesa e começaram a brincar lá. E retomaram uma conversa que elas têm feito, e uma brincadeira que elas têm feito. São crianças que estão comigo já há 3 anos, e retomaram essa conversa. Então eles vão nos dando indícios, mas é preciso preparar esse caldo. Como é que a gente prepara esse caldo para todos nós? Né? Que seria como é que a gente festa. alimenta esse caldo para todos nós, né? Continuamente? Porque se a gente pega o trânsito, e todos nós podemos pegar trânsito, nós vamos estar tão angustiados quanto a criança que está esperando. Tão aflito, tão nervoso, né? Nem sempre a gente vai, mesmo tendo caldo, fato, a gente vai ter o recurso ou a tranquilidade de recorrer a esse caldo. Eu estava aqui pensando, ouvindo vocês, assim, nós estamos aqui porque nós acreditamos nisso. Eles devem estar aqui porque eles acreditam nisso. Tá fácil.
e ainda assim a gente tem dificuldade. Então, como que a gente faz para acolher esses pais e essas crianças junto? Como que a gente faz assim? Eu tenho lá minhas ideias, mas eu queria que vocês falassem mais. Como que realmente as crianças estão cada vez mais nas instituições, ou muitas crianças estão precocemente nas instituições. Às vezes é melhor assim mesmo, mas como que eu acolho todo mundo sem dar receita? Dando espaço para os ingredientes de cada um entrarem nesse caldo, para acolher aquilo que você vê que não está acontecendo, sem virar um professor de como tem que ser feito, porque a gente tem que estar dentro. Eu queria ouvir vocês um pouco falarem disso, porque nós estamos inseridos nesse momento de mundo tão atrapalhado e acelerado e tão cheio de pouca conversa fora, de jogar pouca conversa fora. Tão difícil a gente conversar, se exercitar nisso. Então, quero ouvir vocês trazendo as ideias de vocês. Acho importante nesse sentido. Bem, na verdade, diferente do que comentou Maria Emília, eu não tenho tantas dificuldades para quebrar essa resistência nas famílias. As famílias estão querendo simplesmente viver. Como chegam as famílias até você? Você tem um espaço aberto onde elas podem ir? Como que você se aproxima das famílias? Eu sou um canguru literário. Eu vou pulando de um lugar para o outro. Eu vou onde as pessoas me chamam. Onde eu mais trabalho é nas bibliotecas. São bibliotecas públicas e na Espanha, vamos dizer que há muito espaço para o encontro de leitura, para os contos com as crianças. O que eu sinto falta é seriedade de fazer isso um percurso, não um momento pontual de espetáculos. Realmente, as oficinas que nós fazemos, as atividades que fazemos, sempre lotam. As pessoas se inscrevem com muito tempo, elas querem vir realmente, e quando elas vêm, elas se alimentam desse encontro, dessas músicas que ouvem ali, que nós cantamos, os livros que nós abrimos, e o que acontece? Como os seus filhos, desde muito pequenos, eles se incorporam a tudo aquilo que nós estamos oferecendo e pedem mais, e são eles, de certa maneira, os que aproveitam da leitura. Mas isso não se converte numa proposta de longo prazo, isso que eu estou reclamando, em um momento de entretenimento. E a parte importante, a tradução, o contar para o adulto, olha, isto é o que está acontecendo, não sou eu quem está guiando, não sou eu quem é o especialista nesse momento, o teu filho, veja o que ele está fazendo, ele está me dando a pauta, essa bebê está me dizendo para onde eu tenho que andar, ou me mexer se eu tenho que abaixar o tom, ou se eu tenho que me colocar no nível do solo. Não existem momentos para comunicar isto. Eu apenas tenho espaço e apenas me pagam para que eu os entretenha. E isto tem sucesso. Mas quando isto vira um fórum onde essa é a pedra angular de todo o resto, de toda a assistência humana, isso não tem nada a ver, são crianças pequenas. E aqueles que comparecem e vêm são professores de crianças, também não importa. E, de repente, aquilo que deveria ser o mais importante volta para o estado mais baixo de significados. Tudo está ao contrário. Mas quando existe o contato, eu não tenho problema com os pais. Os pais e as mães que comparecem recuperam imediatamente, fazem aquilo que chamamos da máquina do tempo, que é uma coisa tão simples como abrir um livro de folclore, que não é apenas um livro bonito, aliás, é um livro bem feio, é grande, com aspecto didático, onde se reúne tudo. Podem se encontrar tanto frases
ou orações religiosas, ou cantos de Natal, ou jogos, jogos de adivinhanças, brincados de livros, e uma página que não te fale sobre a infância. Mas como assim? Ai, isso era o que me cantava minha avó. Ah, nós brincávamos disso lá no lugarejo. É como uma recuperação instantânea daquele teu passado, daquilo que você é, do teu significado nesse mundo. E, obviamente, é igual de instantâneo começar a ultrapassá-lo, contá-lo para as crianças, né? A motivação é iminente. Você está ali por amor ao teu filho, você quer compartilhar alguma coisa com ele, você não sabe como, mas no momento que te falam que isso que você já tem dentro faz parte da linguagem que você deve usar, não deve supor um problema, mas caso ele suponha um problema, dar essa comunicação a importância que ela tem. Aparece um monte de coisas. Por uma parte, na minha experiência, não sempre tanto simples, que apareçam rapidamente essas lembranças da infância. E isto é um trabalho muito intenso que eu fiz com o bibliotecário sobre as músicas de nanar. A primeira coisa que nós tentávamos era recuperar as memórias das músicas de nanar. Estávamos na Colômbia, em umas regiões muito ricas musicalmente, eu tinha muita expectativa de me nutrir com outras músicas, porém, custava muito que aparecessem essas músicas, e quando começamos a analisar o porquê, por uma parte, começavam a aparecer muitos relatos que diziam, para mim ninguém cantou. Provavelmente é um mito de que todas as avós e as mães cantavam. Às vezes a vida era muito dura, às vezes existia um outro tipo de dificuldades e ninguém cantava para mim. Em outros casos onde tinham músicas na memória da infância, acontecia isso que eu tentava falar há pouco tempo. Essa forma de desmantelar a linguagem em certa distância cronológica com a distância fazia com que isso ficasse soterrado, como se já não tivesse um funcionamento no subconsciente. Isto por uma parte e por outra parte, pensando nos pais com os quais eu trabalho, não apenas na Argentina, mas também no México, por exemplo. Eu não tenho muita certeza de que a resposta a uma oficina artística seja literária, plástica, o que for. Não tenho certeza de que a resposta seja por amor ao meu filho, eu vou tomar um tempo para brincar e isto é o mais adequado. E não estou julgando de forma alguma aos pais. Nós mesmos vivemos num mundo onde é muito difícil pensar o que precisa o meu bebê, como eu vou preencher esse tempo, o que quer dizer uma atividade compartilhada. Às vezes os pais chegam numa oficina e não tem que trabalhar muito para que o papai guarde o celular e sente a brincar com a criança, com seu filho, ou a compartilhar uma obra de arte, uma peça. Ou no museu, tem um amigo que trabalha em visitas guiadas para o museu. A sua intenção é que seja uma visita de pais e filhos e dele trabalhar muito para que o pai se conecte com a criança e com aquilo que está ocorrendo, o pai está como conectado com o celular. No trabalho no centro infantil também acontecem coisas incríveis, mas desde a minha experiência eu não tenho muita certeza de que esse destinatário, pai, mãe de uma criança pequena, esteja à procura disso que nós estamos oferecendo. Eu penso que às vezes eles se encontram por mera casualidade e quando se encontram, quando ocorrem coisas incríveis. Eu vou contar uma história e nós recebemos uma vez por semana a pessoa que traz a comida do supermercado, sempre vem o mesmo senhor com seu carro. Nesse dia chegaram dois porque a compra era muito grande. Então chegou a secretária e falou: um dos senhores do supermercado está parado ali vendo as crianças que estão brincando no pátio com a educadora, não sei o que ele faz. Eu saio e vejo que já tinha o homem que já tinha feito a repartição vindo fascinado com uma educadora que aí um estava lendo e o outro passava por cima e jogava uma bola e eram brincadeiras numa linguagem como a que nós ouvimos no início. E o homem estava fascinado e eu perguntei para ele o que ele estava observando e ele falou: eu estou vendo como fazem para mantê-los calados, porque eu tenho um de 7 meses que não para de gritar e chorar e não sabemos mais o que fazer com ele. Então eu fiquei muito surpresa
E encantada com essa situação, esse senhor já tem uma sensibilidade, ele fica observando a situação, valora aquilo que está acontecendo ali. Então eu falei que não estamos falando nada para que eles fiquem calados, porque calar crianças é muito difícil, porque eles estão cheios de emoções e temores e coisas terríveis nas vidas que eles não sabem como resolver. Mas mais do que mantê-los calados, oferecemos brincar, ler, um encantamento para esse tempo difícil que é ser bebê. E o que eu falei, o que eu faço com esse homem para lhe dar um recurso a mais? Então eu estava próximo da biblioteca, eu selecionei para ele alguns livros, como Dorme Meu Pretinho. E eu falei, olha, eis aqui algo que pode te levar para explorar como você manter calado o teu bebê, uma música tradicional. Você conhece como isso cantar? Ele falou, não conheço. Ela falou assim, não importa, você vai inventar uma melodia que você quiser e vocês podem observar juntos como é que está acontecendo aqui, ele vai com o seu livro. E retorna mais ou menos em um mês, porque não era sua tarefa. Ao mês ele volta e fala, e a secretária diz, o senhor do supermercado está te esperando lá fora. E quando eu saí, ele me cumprimenta, me dá um beijo, um abraço, e começa a me contar que Alexandre, seu filho, que está fascinado com o livro, que está muito contente, que já canta muitas músicas. Além do mais, me diz, agora eu estava vendo essas brincadeiras que você tem ali, que não são brinquedos, que são pequenas caixas e vases, e eu estou vendo como se fazem, porque eu já fabriquei pequenas garrafinhas como as que vocês fabricam, mas a minha esposa está com ciúmes, agora quer construir objetos para a criança. Esse tipo de intervenções, por exemplo, eu compartilhei com todo mundo no centro infantil, copiamos discos para que fossem levados e trouxemos mais livros, enfim. Embora seja tão pequena, me fez pensar muito, porque eu dizia, bom, às vezes nos renegamos das instituições maternais, porque as crianças saem do apego familiar. O que sabe essa pessoa sobre a primeira infância como respeita esse vínculo? Mas outras vezes as instituições que são vitais, porque se elas forem bem feitas, vão dar para a família uma quantidade de recursos enormes que já não vem da transmissão social, da transmissão histórica da instituição familiar. Por outra parte, eu pensava em pais como pais do Alê, que não tem ninguém para quem ele recorrer. Como ele sabe que tem numa biblioteca atividades para bebês? Então caiu ele sim por casualidade no nosso centro. Então eu pensei muito, eu creio que existe uma enorme sensibilidade, inclusive dentro de nós humanos, mães e pais que estão ali, mas que nesse contexto no qual nós vivemos, nesse mundo no qual nós vivemos, são necessárias muitas operações, das quais, por alguma sorte da vida, ainda estamos, digamos, mais claros nesse relacionamento, sensibilidade e ação por algum motivo. Eu me pergunto por que eu posso perceber algumas coisas que outros não percebem. E eu fico com muita vontade de querer transmitir isso. Às vezes eu posso, às vezes não. Eu estou me perguntando o tempo todo o que faz com que uma pessoa possa continuar a ver, dar seguimento e ser sensível à experiência artística, da brincadeira, de que uma coisa é espontânea nos humanos e outras não. Então, o trabalho que eu faço o tempo todo é pensar em como criar condições de hospitalidade, que às vezes tem a ver com o institucional, mas as outras com o espontâneo. Mas em relação com aquilo que você falava, para mim é uma preocupação de como fazer com que todas as famílias, todos os pais e mães possam atingir esse estado de percepção da linguagem, da música, da brincadeira, como algo vital dentro da psique de um bebê e como algo vital para a construção familiar. Eu acho que a família funciona como um grupo musical de linguagem originário, tradicionalmente, como forma constitutiva de nos virarmos humanos, mas não tenho certeza de que isso seja geral e nessa vida contemporânea. Eu concordo com você. Eu acho que é uma questão contemporânea mesmo. E acho que é uma questão contemporânea para todos nós, como é que a qualidade dos encontros se dão, né? Frequentemente você sai para jantar com a sua família e cada um está no seu celular. Quer dizer, isso não é só em relação à primeira infância. Isso é em relação a todas as relações da contemporaneidade. Mas eu me lembrei de uma situação no SEDAC, quando eu estava trabalhando com escolas públicas no Maranhão, que é no norte do Brasil.
E eu estava com a Lídia Ortélio, que é uma pesquisadora da infância, que já veio aqui no Conversas e que é especialista em cultura da infância. Eu estava trabalhando com artes visuais e ela com cultura da infância, e nós fazíamos aulas juntas. E a gente queria justamente recolher a memória das pessoas, dos brinquedos, das cantigas e também dos brinquedos feitos à mão com folhas, porque ela é floresta amazônica e tem muita vegetação, e tradicionalmente os povos ali faziam trabalhos com fios. E não vinha nada, ninguém lembrava nada, ninguém recordava nada, e a gente foi ficando aflito. Então, a situação que a gente pensou era a gente contar de coisas que a gente sabia. Então começamos a cantar, e eu ensinei a fazer uma pipa, ela ensinou a fazer uma outra coisa. E aí, de repente, as pessoas foram passando os dias e as pessoas foram lembrando. É como que é um despertador. É como se... E eu sinto na escola, os pais, isso que você falou, dos pais estarem com o celular, eu sinto isso em muitas situações. A gente prepara um ateliê para pais, um tanto dos pais se envolvem e os outros se envolvem um pouco e ficam um pouco no... Agora, talvez a gente, não sei, eu fico pensando que talvez a gente precise entrar em diálogo com eles, porque talvez a necessidade deles de conversar conosco seja em outras instâncias. Esse homem, esse entregador que te trouxe a questão do neném que chorava muito, era uma urgência dele. Como é que nós estamos pondo as nossas urgências em relação, né? Eu como mãe de criança, por exemplo, muitas vezes as reuniões de pais eram chatérrimas. Eu lembro que meu primeiro marido ia comigo nas reuniões, depois ele falou, ai, posso não ir? É muito chato. E aí eu falei, nossa, se tá chato, nós precisamos fazer alguma coisa. Quer dizer, se tá desagradável, se tá ruim, nós precisamos fazer alguma coisa. Como é que a gente sai das nossas zonas de conhecimento, de conforto, e criamos uns furos nessa normalidade das nossas relações com as pessoas? O Dewey falava que para a gente aprender, a gente precisa furar a normalidade, né? Como é que a gente fura a normalidade? Como é que... Uma vez eu fui dar uma palestra com o Fernando, meu marido, e falei, Fernando, vamos sair de dentro de um papel. Ele falava, você tá louca? Eu falava, tô. Eu acho que a gente precisa inventar alguma coisa que saia do lugar. Vamos falar uma língua que ninguém entende, então. Ele falava, você tá completamente louca? Eu falava, tô. Eu sinto que, de alguma maneira, a gente precisa criar situações que sejam interessantes para esses pais, porque o que você falou, que a vida dos pais também está muito maçante, muito penosa, muito... Quer dizer, viver no planeta Terra não está nada fácil em nenhum lugar do mundo. Está muito desafiador. Então, talvez juntos a gente possa inventar outras maneiras. E talvez o único jeito de fazer isso seja ouvindo todas as partes. Talvez o pai esteja com outras urgências, que a cantiga não venha, que o brinquedo não seja tão interessante. Que outras pautas são essas que na formação das famílias a gente pode pôr em jogo? Que jogos são esses que a gente pode jogar para furar a normalidade? Como é que a gente mesma, às vezes eu fico pensando, que movimento eu preciso fazer comigo mesma, que às vezes me sinto amarrada, até para trabalhar com as crianças, para entender o que elas estão falando. E às vezes eu sinto que o nosso movimento é se ocupar de perceber, de ficar quieto, de perceber as pessoas, de tentar ler os pais como a gente lê os nenês. Ler os pais como a gente lê os nenês. O que será que o dedão do pé dele está querendo dizer? Esse corpo arcado, o que me conta? Eu não sei como é que... Eu não tenho a menor ideia como é que a gente vai fazer. Eu sinto esse drama que você fala. Mas eu sinto que esperar das pessoas, esperar que os governantes resolvam nossos problemas, esperar que os pais tenham uma postura bacana, não vai funcionar. É que essa mesma ideia da recuperação da qual você falava, que você foi para uma área, você quis reunir, isto é habitual.
os especialistas em folclore vão para regiões para reunirem os textos populares. Sempre a resposta vai ser a mesma. Nós não sabemos. Nós não contamos histórias. As pessoas nunca dizem que está contando histórias. Quando nós começamos a lembrar, dizem, bom, alguém me falou de algo que aconteceu num povoado próximo do meu, mas isto não é uma história, isto foi uma coisa que ocorreu. Quando ele começa a contar, obviamente é uma história. É impossível que isso tenha acontecido. Uma ave gigantesca de 25 metros que saiu da lagoa mais próxima de que levava os cabritos, enfim, isso é uma história. Mas eles nunca vivem isso como uma história. Eles não vivem isso como literatura, porque não existe essa ideia de que isso é literário, isso é importante. São coisas do povoado, são coisas que me contaram os vizinhos. Não tem esse status e não o localizam como aquilo que você está perguntando. Você está perguntando uma coisa importante, uma coisa que vai ser escrita para alguém que vai lhe importar aquilo que eles podem te contar. São coisas que falava a avó. Provavelmente, não sei o que se cantaria na Colômbia há 50 anos, mas em Espanha se cantava uma coisa chamada cuplés. E quando lhe perguntam o que você cantava para seus filhos, eles dizem que eles cantavam cuplé porque ele vai se envergonhar dessa ideia. O que cantavam as avós eram cuplés. Os cuplés são músicas ardentes com duplo sentido sobre temas sexuais, porque a gente canta e o tom é aquilo que comunica com o bebê, mas o conteúdo do que canta é aquele conteúdo mesmo do que a gente está cantando. Então, obviamente, as músicas de nanar, como dizia García Lorca nos textos muito importantes sobre a primeira infância, a maioria dos que cantam é muito dramático. As nanas espanholas, elas falam da desgraça no amor, de terem casado com um homem que não amavam, de terem um amante, de não ter que dar de comer a criança, ou de que morreu em seus braços. É muito dramático. Hoje nós não estamos preparados para pensar que isso é bom para cantar para as crianças. Como vamos cantar que eles vão morrer? Mas igualmente, eu tomo aquilo que você falou, às vezes acontecem coisas diferentes em diversos os contextos. Esse bibliotecário do qual eu falava, já tínhamos muito tempo já pensar nessas canções como literaturas. Não é que é a primeira vez onde as pessoas dizem, eu desconheço isto. Por aí tinha alguma relevância, mas pode ser em contextos diferentes, ocorrem coisas diferentes que me interessam muito. Eu gostaria de pensar o porquê disso. Eu queria retomar só um pouquinho o exemplo que você deu e juntar com furar a normalidade da Estela, que eu acho que aqui a gente toca numa coisa importante. Eu não acho que... eu acho que esse pai que vem entregar comida, ele teve uma oportunidade muito boa. Ele ficou observando o que estava acontecendo entre vocês e as crianças. Ali, naturalmente, tinha uma situação que ele estava vendo acontecer. Você não precisava dizer para ele, faz isso, né? Se você tivesse chegado, faça isso, isso é bom, talvez não tivesse funcionado. Mas ele viu fazer. Ele viu o que estava acontecendo. Teve uma oportunidade para ele poder falar. E você pôde ouvir. Então, assim, quantas situações a gente propicia nesse mundo maluco que a gente está vivendo, que podem parecer que são necessariamente furos de normalidade, porque elas são diferentes, não são eventos, não são didáticas. Dentro da escola ou fora da escola, que esses pais possam ver acontecer essa transmissão, possam ver acontecer a gente escutando as crianças. Eu vivi uma situação lá no meu ateliê que os pais iam levar as crianças e não iam embora. O Fernando falava para mim, Estela, manda eles embora. Eu falava, eu estou mandando eles embora. Eu falava,
os filhos estão ótimos, vocês podem ir embora agora. Não, a gente vai ficar, tá bom aqui. A gente vai ficar, a gente mora longe, a gente quer ficar aqui. Aí eu fui percebendo que era importante para eles ficar lá e deixavam. Aí um dia eles bordavam, outro dia eles desenhavam, eles foram ficando. Agora, na escola, a gente fica louco para se livrar deles. Porque pai olhando a gente da aula dá uma sensação de controle, dá uma sensação de julgamento. Não é uma parceria. Dá uma sensação desagradável. Então a gente fica feliz quando vai todo mundo embora para casa, para o trabalho, e a gente fica sozinho com as crianças. E eu sinto que essa relação com os pais, essa relação que você quer se livrar deles, que você quer ficar só com as crianças, não traz uma corresponsabilização pelo trabalho educacional. Eu sinto que em outros lugares do mundo que você vê essa parceria mais estabelecida, sei lá, em Reggio Emília, por exemplo, quando eu fiz o curso de coordenador pedagógico, a gente ficou em escolas e a escola era apresentada pelo pai, porque eles têm uma tradição de convivência, porque é uma cidade na Itália que, por conta da guerra, ficaram sem escolas, eles tiveram que reinventar a escola junto na comunidade, e os pais, desde o princípio, fazem parte da escola. Então, eu acho que nós precisamos, talvez, inventar uma outra maneira de criar essa relação de parceria. Porque quando os pais estão mais na escola, obviamente eles opinam mais, eles participam mais, eles confrontam mais, mas também estão mais presentes e colaboram mais. E acho que isso é alguma coisa sobre o qual a gente precisa se debruçar. Como é que a gente cria essas parcerias, cada um no seu papel, sem intervenção de um no papel do outro, porque nós temos papéis diferentes das famílias, mas que realmente os pais também têm implicações no trabalho da escola, que eles também façam parte dessa comunidade. As comunidades indígenas ensinam para a gente que para ensinar um menino a gente precisa da comunidade inteira. Então, como é que a gente faz isso no mundo contemporâneo, nas grandes cidades, uma parceria com as famílias? Para mim é muito inspirador, eu fiquei muito pensando com aquele buraco da normalidade que você falava, devemos pensar nisso. E você já falou a arte. Um dos pontos básicos da arte tem a ver com o buraco da normalidade. A arte é aquilo que não existe ainda. E eu pensava nessa relação da arte com não normalidade e a ideia de espelho que de alguma forma trazia a Patrícia. Quando você pergunta em relação de, por exemplo, como nós fazemos com essa mediação com os pais, eu penso que algo que pode resultar muito rico é isso de pensar como, nos pensarmos como espelhos dos pais. E ser um espelho não representa dar uma lição ou dar uma aula de isso é o que você deve fazer. Tem uma espécie de espelho nesse acompanhamento paulatino que você tem que fazer. Por exemplo, eu penso em dormir as crianças. Quando uma criança sai do núcleo da sua família e tem que começar a dormir no centro infantil, é uma coisa muito complexa, porque tem outros braços que vão naná-lo, que tem outra estrutura, vai cantar outra voz que não é da mãe, do pai, aparecem outros repertórios de ações de cuidado, outros cheiros, outro espaço físico. Embora isto seja feito muito paulatinamente para que a criança comece a incorporar todas as matérias culturais diferentes como algo possível para ele próprio, que não seja drástica essa mudança, às vezes é muito difícil dormir uma criança, então sempre dormem primeiro os pais durante vários dias. Às vezes vemos um pai tentando dormir a criança, ele não consegue dormir, ele fica inquieto, ele não sabe o que fazer. Bom, o que fazemos? Vamos tomar nós ou continuar o pai que tem mais apego? E às vezes eu proponho o pai que ele me dê o bebê para eu começar a fazer, para naná-lo, e canto músicas que tem a ver com a recuperação do que está acontecendo. O teu pai já te nanou muito, agora ele está cansado, mas como coisa muito da vida cotidiana. Isso que pode parecer uma besteira, para o pai é um recurso enorme. Porque, em geral, quando o bebê sente que os braços dele estão menos ansiosos do que o pai, ele se relaxa e se dorme mais fácil. Existem pequenas cenas de
de crianças compartilhadas que são muito ricas desde o ponto de vista cultural ou artístico e que funcionam como verdadeiros efeitos positivos, subjetivos. Pensem na leitura, por exemplo, quando as crianças chegam e têm 45 dias, 3 meses de idade, e nós os recebemos numa colchoneta, o pai e a mãe, entre os materiais existem livros, os pais os veem como assustados, dizem, o que vão fazer com esse livro com o bebê? E quando abrimos o primeiro livro e colocamos uma palavra e as crianças começam a se sacudir e os pais começam a observar que em determinada página o seu bebê faz alguns gritos e em outras não. Mas como que pode acontecer isso? Ele gosta mais disso que do outro? Ele consegue entender. Um pouco mais adiante, quando as crianças começam a reclamar uma página, porque ali tem uma parte do relato que eles têm interesse, essas são formas de funcionamento de espelho. Porque nós não falamos o que deve ser feito, mas todo o tempo estamos colocando em prática possibilidades que os papais mostram que as crianças têm grandes potencialidades, que ficam felizes, aprendem que ali tem alguma coisa inteligente no meio e descobrem livros que nunca iriam ler, porque não é apenas o que está nas prateleiras das livrarias na primeira parte, ou entre a canção e o livro tem uma relação muito profunda. Eles descobrem que a linguagem tem um sentido para as crianças. Outra situação muito comum é quando os pais vão para o trabalho, nós, para os bebês, inclusive os pequenos, bom, agora a mamãe vai trabalhar, nós vamos dar um beijinho, vamos despedir deles, e nos primeiros instantes os pais olham para a gente como se estiveram doidos, mas para que você fala tudo isso se ele não está entendendo nada? E isso é sistemático. Ainda em pleno século XXI, com tudo aquilo que nós pesquisamos com crianças pequenas e linguagem, as crianças acreditam que as crianças não entendem nada. Esse trabalho de ajudar os adultos, os pais, a descobrir que as crianças, sim, elas entendem, é o trabalho que nós temos e devemos ser muito criativos e quebrar esses espaços que trabalhamos para ver de que forma nós conseguimos chegar até ali. Eu estou falando um monte já aqui. Eu lembrei de uma história de bebê. Posso contar uma história de bebê? Pode. Lá na escola que eu trabalho no Veracruz, tem umas professoras maravilhosas de 1 ano que contam muitas histórias, que trabalham com crianças de 1 ano e contam muitas histórias para os bebês. E eu trabalho com elas, então muitas vezes a gente discute os trabalhos que elas estão realizando e vemos os vídeos. E aconteceu uma coisa incrível, porque são 2 professoras que trabalham com as crianças e depois os meninos contam histórias também. Então tinha um menininho de 1 ano sentado no chão e ele contava para uma professora que contava a história de uma determinada maneira. E era uma mulher muito enfática. O lobo! Era uma história de lobo. Ele não sabia falar, mas o lobo ele se colocava muito. E a outra professora era uma mulher muito sucinta, assim, muito... E aí quando ele ia contar a mesma história para ela, ele contava de um jeito muito... Então, tinha uma coisa tão linda desse espelho que os bebês, como eles aprendem a música da gente mesmo, né? E ele sabia do lobo, ele não estava conseguindo dizer, mas ele dizia. E ele dizia para cada uma no tom como ela tinha dito, de uma maneira amável, retornando a ela. Né? Então, acho que os bebês, eles são uns pesquisadores, uns investigadores natos, talvez seja... a fase da vida onde a gente mais investiga e mais aprende nesse primeiro momento da vida. Né? Bom, as conversas são rápidas. Temos mais 5 minutos antes de abrirmos para o público. Então, eu queria que cada uma de vocês, se quiser dizer mais alguma coisa, é agora. Bom, eu poderia falar 1 milhão de coisas. Bem, eu vou virar o espelho e vou falar porque a Europa é assim, um continente envelhecido. Eu vou falar dos centros de terceira idade, onde pessoas de 80, 90 e até 100 anos passam seus últimos dias, onde eles vão perdendo a conexão com o mundo onde vivem, que está ao seu redor. Eles já não reconhecem
os seus sobrinhos e não reconhecem os netos e depois não reconhecem os filhos e depois não sabem nem mesmo falar. E parece que eles perderam toda a conexão do que eles foram. Mas você ouve eles e eles cantam as músicas da sua infância e o corpo se mexe com aquelas danças que nunca dançaram quando eram pequenos. E contam as histórias que nunca foram contadas. Isso está ali. Esse é o cimento daquilo que nós somos. Ainda que nunca nos contaram essas histórias, que fomos crianças da guerra, que não tivemos infância, não tivemos brinquedos, isso ocorre na Espanha. Agora estão nesses centros de terceira idade, as pessoas que foram criadas durante a guerra. E nós poderíamos pensar que essas pessoas não têm esse folclore, essa transmissão afetiva, perderam seus pais, o pai e a mãe, e tiveram que silenciar a sua língua materna. Porém, agora, quando tudo aquilo vai sumindo da mente, o que aparece, o que se ouve, quase a única voz é essa, que está ali. Não neguemos isso. Essa é a nossa voz fundamental, é a que diz quem somos, que nos conduziu durante toda a vida. É verdade, nós precisamos recuperar essa comunicação, porque nós perdemos muitas coisas que iam junto. O conceito do tempo, o conceito do espaço, o valor das coisas, o valor das palavras. Mas está ali. Não só está, mas tudo o demais está ali dentro também. E quando isso se perde, é o que fica. Há uma coisa pequena pensando no caso do espelho, eu acho que é muito importante também. Quando as crianças recebem esse tipo de cuidado afetivo, literários, culturais, artísticos, e eles têm sorte que os pais que os acompanham, os educadores no centro infantil, assim por diante, quando eles têm a sorte de viver essa situação de hospitalidade, que a linguagem, que a literatura forme parte do intercâmbio cotidiano, também vão aprender a exercitar esse tipo de cuidados com os demais. Nós vemos que as crianças de 3 anos, elas têm um senso ético em relação aos demais muito profundo, e isso tem a ver com que eles se espelham com os cuidados que receberam. E tem coisas interessantes como que elas descobriram que na literatura a voz e o relato da outra pessoa é ali uma base para eles. Às vezes a criança se despede da mãe chorando e o outro vai para a biblioteca buscar um livro porque sabe que ele gosta muito e diz: olha, vamos ler Olivia, esse livro, e eles se sentam e esse é o consolo dessa criança. As boas intervenções que nós fazemos com as crianças muito pequenas, quando são muito fluidas, elas vão gerar uma relação ética com o mundo subjetivo, artístico, literário, cultural, e eu acho que isso é muito importante. Eu lembrei de uma história, agora que você estava falando, que uma época na Suécia estava um número muito grande de suicídio juvenil. Os jovens estavam se suicidando bastante, estava um nível muito alto de suicídio juvenil. E aí eles descobriram que para curar aqueles jovens, eles precisavam ouvir histórias. E aí eles começaram a contar histórias para os jovens. E eu fico pensando que talvez nós adultos precisássemos ter mais sessões de histórias, que a gente pudesse se contar mais histórias. Porque eu sinto que precisa ser urgente para nós o que a gente trabalha em educação com as crianças. Aquela pessoa que ensina matemática, se ela não está mordida por aquilo que ela está ensinando, e se ela está fazendo aquilo só porque ela acha que é importante fazer, se
mental para ela não vai fazer bem feito. Então, eu sinto que a arte precisa ter esse valor para os pais também. E talvez a gente possa inventar um jeito de fazer isso. Antes de abrir para as perguntas, eu só queria dizer que eu acho que durante esses 3 dias é muito, muito importante a gente lembrar que tudo que está no balaio, nesse grande balaio que a gente chama de transmissão do gesto humano, é algo que só acontece no exercício mesmo. Não tem receita, tem que viver, tem que ouvir o outro, negociar com a cultura do outro, com a palavra. E é importante que a gente distingua isso. Eu acho também importante que a gente pense muito sobre algumas palavras aqui. O ser humano criou literatura porque precisava, para sobreviver. A literatura de cada um de nós nasce dentro de nós e só acaba quando alguém escutou ou alguém leu. Portanto, se faz em relação. Sem a literatura, a linguagem, o brincar com a linguagem, o brincar, o imaginar, não tem leitor, não tem leitura. Bom, eu não fecho mesa, vocês já sabem. Então, eu vou abrir para vocês conversarem com as nossas convidadas, que nos contaram coisas maravilhosas. E muito obrigada para vocês 3, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós temos pouco tempo e poucas perguntas. Então, eu queria que quem realmente quer perguntar de verdade alguma coisa, pergunte já. Lá, ó, temos uma pessoa. Será que podia baixar um pouquinho a luz daqui para a gente enxergar quem está perguntando? E quem está perguntando podia se apresentar para nós rapidamente, não precisa dizer o que faz, só falar, eu sou fulano de tal. Sou fulana de tal, sou Raquel Braga, trabalho no Colégio Vértice. Vocês falaram bastante sobre a criança, sobre a acolhida da criança, compreender a linguagem da criança, mas hoje aqui no Brasil a gente vive numa realidade de professores extremamente cansados. O que é que vocês pensam e como é que vocês olham para esses professores? Olha, primeiro eu acho que todo mundo tinha que fazer um escalda-pé. Quando chegar em casa, fazer um escalda-pé. Eu não sei se vocês sabem o que é escalda-pé, sabe? É pegar uma bacia, pôr em água, sal grosso e põe o pé lá dentro. Então, primeira coisa, eu acho que um escalda-pé é fundamental. Eu tô falando sério. Segunda coisa, eu acho que nós precisamos muito uns dos outros. A gente está cansado porque a gente está fazendo muita coisa sozinho. Acho que a gente precisa se juntar, né? O que a Dolores e a Tereza fizeram, né? De se juntar para fazer junto. Acho que é a melhor coisa. Acho que a gente precisa se juntar. Se juntar para ler, se juntar para cantar junto, se juntar sem função. Porque tudo tem função. Não, eu vou fazer isso rapidinho porque eu tenho que fazer aquilo aí. E na escola também. É isso que acontece. Não, agora eu vou dar papinha, depois ele já toma banho. É tudo muito cindido. Como é que a gente se junta para conversar uma coisa, ou para fazer uma comida, ou para estar junto? Eu sinto que os professores estão cansados, a situação que a gente está vivendo é terrível, mas eu sinto que só inventando junto tem solução.
não tem escapatória. A gente precisa se debruçar nos problemas junto com o outro, até para driblar, até para enfrentar, até para transformar o nosso dia a dia numa outra coisa. Mais uma? Aqui. Oi, eu sou a Cecília. Queria fazer uma pergunta que é relacionada exatamente ao tema daquilo que a gente trouxe aqui. A voz, a palavra e o brincar na primeira infância. A gente fala muito do adulto, né? E deixa a criança lá. Eu, pelo menos, acho, não sei se eu estou errada, mas eu tenho 3 filhos. Nunca a criança teve tanta voz. A gente antes não podia falar. Tinha umas coisas que era assim, isso é conversa de adulto, esse aqui é o lugar do papai e da mamãe. Hoje as crianças têm voz, têm espaço e elas brincam, só que elas brincam com o celular, elas brincam com jogos eletrônicos, elas brincam com as coisas que fazem o barulho que a gente fazia quando a gente cantava, que eu cheguei a cantar também ainda para os meus filhos, apesar deles hoje já terem uma outra percepção dessa história toda, né? A minha expectativa era muito mais essa, assim, o que a gente tem que fazer para ir no ritmo dessa história toda? Porque o avanço, as questões e o tempo, quanto menos tempo as pessoas têm, a necessidade das famílias, a mulher autônoma hoje, independente, trabalhando, isso é um fato. Então, o professor cansado, o professor está sempre cansado, não sei porquê, gente, sabe? Ama a coisa, faz o escaldapé, concordo totalmente com a Estela, né? É claro, tem as questões salariais, mas sabe, isso é política, nós estamos falando de uma coisa aqui que é paixão, que é a escolha inicial. Então, o que a gente tem que fazer para alcançar essa mudança toda que está fazendo com que as crianças se interessem mais por isso do que por essas outras questões todas que a gente tanto valoriza e eu valorizo, e a gente fica um pouco sem saber como fazer. Isso me fez lembrar uma coisa que diz o filósofo coreano Byung-Chul Han. Ele, em determinado momento, se pergunta por que já não podemos viver poeticamente na Terra. É uma pergunta impressionante e, na verdade, eu não sei como elas veem isso, mas eu não acho que a gente tenha uma resposta para isso que você está questionando. Estamos numa época muito complicada, onde nós vamos construindo artesanalmente pequenas cenas e vamos analisando durante todo o tempo para ver se ali tem alguma potência. Vou testando as coisas e, em determinado ponto, é uma forma mais artística de viver. É uma coisa mais ligada à exploração, não há certezas. O tempo subjetivo mudou notavelmente. A velocidade com que ocorrem as coisas e desaparecem é muito grande. As crianças estão com essa matriz, essa relação com o tempo. A leitura de um livro são tempos diferentes e nós devemos ter certas noções de tempo interior para ouvir uma leitura a partir de outra voz. Eu acho que eu não tenho uma resposta para isso, mas acredito que tem muito a ver essa luta cotidiana para enfrentar como viver poeticamente na Terra e não renunciar a isso. Isso implica uma procura permanente, um ensaio permanente. É verdade que as crianças têm muito mais poder em relação a decisões, o lugar que elas estão ocupando, mas acho que nessa mesa não caberia, porque é um tema muito amplo, mas eu adoro esse tema. Mas eu não sei se ter mais poder, gritar mais, necessariamente é ter mais voz. Eu não sei, eu deixo ali com uma interrogação. Talvez seja parte do tema dessa mesa e gerar algo para que essas crianças possam continuar vivendo poeticamente na Terra. Se nós perdemos logo no início essa voz em relação ao jogo,
diretamente não vai ser estruturada a base onde nós vamos continuar criando, inventando em relação aos demais. E tem uma coisa que eu só vou fazer uma afirmação, porque eu também não tenho resposta. Eu tenho convicção que o ser humano precisa de uma desaceleração. Não que ele tem que deixar de compor com a modernidade, com o que está chegando, com o que as crianças propõem, mas eu tenho certeza que a gente precisa de aprender, reaprender a sossegar, acalmar no meio disso tudo para a nossa saúde. Senão, não estou tão convicta que a gente tem que alcançá-los. Acho que a gente tem que compor com eles, compor com essa modernidade. Realmente não acho que acelerar é a saída. Concordo com a Maria Emília. E uma coisa mais, para que um bebê, uma criança muito pequena, construa uma noção de tempo interno, deve ter, com certeza, relações intersubjetivas com o adulto que está à disposição cíclica, disposição para esse tempo interno. É provável que a quantidade de diagnóstico de crianças hiperativas e tudo isso que nós vemos hoje tem a ver com que as crianças estão perdendo na criação esse adulto que está à disposição cíclica. Sem isso, não se constrói um tempo interno. Se não tem um tempo interno, nós estamos como fora do mundo. Nós não sabemos, a gente tem o limite, a relação em relação ao outro, o limite de cada espaço. Então, voltando à origem da nossa mesa, isso que nós estamos colocando aqui hoje é muito importante para poder garantir esse aspecto do aspecto cíclico humano que está em crise. Sandra, ainda temos tempo para mais uma? Uma? Tá bom? O silêncio também é uma pergunta e uma resposta, muitas vezes. Às vezes nós ficamos em silêncio e não é uma indiferença. E como que eu vou coordenar alguma coisa para transformar numa afirmação? Não é que já pode esperar o silêncio, não passa nada. Não, eu comentei isso porque o silêncio veio aqui no auditório e era importante comentar. Eu sou Irene, de Mongaguá. Acho que uma grande preocupação, e talvez o que a gente precise de uma resposta da questão da criança e da educação na primeira infância, é que as nossas crianças hoje estão muito institucionalizadas, como vocês falaram, e eu considero que essa coisa do brincar, essa coisa de criar aí os sentidos, ética e relações, essa questão de construir essas relações através do espelho com os adultos, está um pouco perdido nas nossas crianças nessas instituições. Porque eu acho que até hoje as escolas, as creches, pelo menos no Brasil, ainda não entraram nessa verdadeira coisa de fugir da escola de ensino fundamental para realmente criar a criança, criar o ser humano nesses primeiros anos tão básicos da formação do ser humano, para ser bem redundante. Então, vocês não acham que ainda há grande dificuldade dessas instituições de substituir o que seria a família, com toda essa questão das relações, da atenção, de estar presente, a creche realmente funcionar num caldo de formação, num caldo de relações, onde a qualidade do ser humano que estiver ali, o professor que seja, ou todos que estão dentro da instituição, estejam de fato preparados para fazer essa criança, na sua primeira infância, se formar como ser humano? Eu acho que é o grande desafio da primeira infância nesses tempos. Uma coisa fundamental é pensar nas instituições que têm a primeira infância, que lamentavelmente nós temos ainda, não tem uma especificidade muito clara em alguns casos,
eles passaram do sistema de assistencialismo social para a educação, como foi no meu país, e isso não foi um ganho, porque a educação, o que fez não foi buscar a especificidade das crianças mais pequenas, mas trasladar as variáveis didáticas do ensino fundamental para as crianças. Então, houve uma polarização muito cedo que fez dano neles, e ignorando um aspecto que deve ser fundamental quando falamos de bebês, instituições, que tem a ver com cuidar os processos de separação, a construção de vínculos alternativos. Houve uma etapa onde o jogo é uma exploração e descobrimento. A escola já preparou o jogo de alguma forma. Então, se você transfere os valores do jogo da escola para os bebês, você regulamenta o jogo dos bebês. E um jogo não pode aprender se não explorar, descobrir, hipotetizar sobre o mundo. Esse é um desafio muito grande que nós temos pela frente, e temos algumas experiências positivas que estão funcionando, mas ainda é muito grande o peso escolar. As instituições maternais ainda pertencem ao sistema do Ministério da Educação, assistência social, a quem pertençam, mas o que tem a ver é cortar esses limites e pensar na criança, numa família que vai, em primeiro lugar, buscar um acompanhamento das crianças. Essa é a primeira tarefa. E o acompanhamento da criança e de um bebê não pode ser feito se não constroem vínculos de apego sólidos. E isso não pode ser feito se nós colocarmos muita iniciativa para a voz, para a palavra, para a linguagem, ao jogo, a espontaneidade, a experiência artística. São coisas muito fundamentais. Isso ultrapassa totalmente esse seminário, mas é muito bom que comecem a aparecer tão claramente as percepções de que não se trata apenas de se preocupar com os pais, mas também das instituições, porque é muito grande a quantidade de crianças que estão em instituições e muito grande os pais que se apoiam nelas. Isso não está errado, mas devemos pensar sobre essa especificidade. Eu queria falar uma coisa disso. Eu acho que essa pergunta que você fez, ela é forte, contundente, e eu sinto que a gente não pode generalizar, porque eu conheço creches, e vários de vocês conhecem, e escolas de educação infantil que fazem um trabalho na escola pública maravilhoso, embora muitas vezes as políticas públicas não estejam dando todo o apoio necessário. Eu sinto que nós precisamos sim ter políticas públicas que sustentem e garantam a formação dos professores e o funcionamento da escola. Isso que você falou, Maria Emília, de adultizar, ou seja, escolarizar a creche, trazer o ensino do fundamental para os pequenos. Isso aconteceu aqui no Brasil também. Então a gente teve os anos de ensino fundamental foram para as idades menores, a gente viveu isso também. Agora, eu sinto que isto que nós estamos falando aqui, que é da maior importância, é responsabilidade de cada um de nós. Eu sinto que nós estamos num momento do Brasil que a gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade em estudar as nossas práticas, em escutar as nossas crianças, em escutar uns aos outros, em fazer parcerias, é um negócio vital. A gente precisa fazer revolução, as pequenas rebeliões no cotidiano, juntos uns com os outros. Eu não estou vendo outra possibilidade. Acho que as nossas possibilidades eleitorais estão dificílimas, acho que a gente está com poucas perspectivas, a gente se tem. Eu acho que a gente precisa arregaçar as mangas e fazer junto. Acho que a gente não pode bobear. Eu sinto isso.